Você já se perguntou por que, justamente quando a vida se complica, tendemos a nos afastar de Deus, ao invés de nos agarrarmos mais a Ele? Talvez você já tenha experimentado essa desconexão em momentos de dúvida, dor ou incerteza, sentindo que suas forças não são suficientes para enfrentar os problemas. Mas deixe-me te dizer algo. Essa mão que muitas vezes soltamos é justamente a que pode nos sustentar e nos dar a paz que tanto ansiamos. Este vídeo é um convite para explorar, de forma prática e próxima, todas as maneiras de nos aproximarmos de Deus e permanecermos em sua presença, mesmo quando nossas circunstâncias parecem desmoronar. Você descobrirá passos concretos para cultivar um relacionamento profundo e sólido com Ele. Falaremos sobre como a oração sincera, a confiança em suas promessas e a disciplina diária podem transformar sua vida, dando a você uma fé que não se abala diante dos desafios. Antes de mergulharmos nesta jornada, quero que declare em voz alta: Senhor, hoje decido me agarrar a Ti. Meus medos diminuem, minha fé se fortalece e minha esperança se renova em Tua presença. Que estas palavras sejam o primeiro tijolo na construção de uma fé inabalável, capaz de te sustentar em qualquer circunstância. Vamos começar. Número 1. Por que é vital não soltar a mão de Deus em meio às provações? Deixe-me te dizer uma coisa. Às vezes na vida parece que tudo está de cabeça para baixo. O caos, o barulho, as preocupações. No meio de tudo isso, é fácil esquecer o essencial, soltar aquela mão que sempre esteve ali, a mão de Deus. E é curioso, não é? Porque justamente quando mais precisamos dele, tendemos a nos afastar. Achamos que podemos fazer tudo sozinhos, que nossas forças são suficientes. Mas será que é mesmo? Jesus foi claro: porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. E acredite, não há palavras mais verdadeiras. Sem Ele, somos como um galho seco, sem vida, sem propósito. Ao longo da vida, todos tivemos momentos de força, quando sentimos que nada pode nos derrubar. Mas o que acontece quando as coisas ficam difíceis? Quando as provações chegam sem aviso, como uma tempestade que não podemos evitar? Aqui está o ponto. Esses momentos não são para nos afastarmos de Deus, mas para nos agarrarmos ainda mais a Ele. É fácil buscar soluções humanas, confiar em nossas próprias capacidades, mas quantas vezes isso nos deixou mais cansados, mais frustrados, mais perdidos? Deus é a nossa fonte de força, o único que pode nos sustentar quando tudo mais falha. Sabe qual é o problema? Muitas vezes acreditamos que podemos fazer tudo sozinhos. É como se disséssemos: obrigado, Deus, mas eu dou conta sozinho. Mas a verdade é que não conseguimos. Não fomos criados para caminhar por esta vida sem Ele. Quando nos afastamos de Deus, nos tornamos vulneráveis, como um barco sem âncora, à mercê das ondas. Todos já passamos por isso. Não importa quão forte seja a sua fé, ou quão maduro você se sinta espiritualmente, a tentação de soltar a mão de Deus em meio a uma crise sempre está presente. A chave está em reconhecer nossa necessidade de Deus, em entender que sem Ele não somos nada. Veja, há algo belo em admitir nossa fragilidade. Reconhecer que precisamos de Deus não é fraqueza, é sabedoria. É como uma criança pequena que sabe que precisa segurar a mão do pai para atravessar a rua. Essa dependência não o torna menos valioso, pelo contrário, o protege, o guia, e você e eu somos essa criança. Reconhecer isso exige humildade, essa atitude que nos leva a dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, me ajuda. Nos momentos de estresse no trabalho, nos problemas familiares, naquela incerteza que às vezes nos tira o sono, precisamos da sua orientação. E aqui está o melhor. Deus não espera que você seja perfeito. Ele não espera que você tenha todas as respostas ou que nunca cometa erros. Tudo o que Ele quer é o seu coração, a sua disposição. Ele não te julga pelas suas quedas,
mas está sempre disposto a te levantar, a te acolher, a te lembrar que você é amado, mesmo quando se sente indigno. Esse é o desejo de Deus, um relacionamento com você, não baseado em méritos, mas em graça. Então eu te pergunto, em quais áreas da sua vida você tem soltado a mão de Deus? Talvez sejam nos seus relacionamentos, nas suas finanças ou até nas suas emoções. Essas áreas onde você tenta assumir o controle e acaba se sentindo mais perdido do que antes. Hoje, quero te convidar a refletir sobre isso, a tirar um momento para pensar em como fortalecer sua conexão com Deus. Faça algo simples. Escreva 3 coisas nas quais você sente que depende totalmente de Deus. Talvez seja sua saúde, seus sonhos ou simplesmente a força para continuar. Depois tire um momento para orar. Não precisa ser algo elaborado. Apenas diga a Deus: obrigado por me sustentar. Me ajuda a confiar mais em Ti, especialmente quando as coisas não fazem sentido. Lembre-se disso. Segurar a mão de Deus não significa que não haverá tempestades, mas significa que você não as enfrentará sozinho. Com Ele, cada provação se torna uma oportunidade de crescer, de fortalecer sua fé, de lembrar que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele tudo é possível. Número 2. Aproxime-se e Ele se aproximará de você, derrubando barreiras e medos. Veja, há algo incrivelmente reconfortante nas palavras de Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você percebe o que isso significa? Não importa o quanto você sinta que se afastou, o peso da culpa que carrega ou o quão quebrado pensa estar, Deus não demora em se aproximar. Ele não olha para o seu histórico, seus erros ou suas dúvidas. Ele simplesmente está lá, esperando por aquele primeiro passo. Mas claro, dar esse passo pode não ser tão fácil quanto parece. Às vezes a culpa nos paralisa, não é? Sentimos que não somos bons o suficiente, que nossas falhas nos afastaram do alcance dele. Mas deixe-me te dizer algo, isso é a maior mentira. Não há nada que você possa fazer que o coloque além do amor e da graça de Deus. Deus não nos rejeita quando nosso coração está disposto. Sua graça não tem limites e sua proximidade é uma promessa. Isso é algo que Ele já decidiu. Você dá um passo e Ele corre na sua direção. E essa é a chave, a ação. Tiago deixa claro que há uma parte que depende de nós. Não podemos apenas ficar esperando sentir algo extraordinário, sem tomar a iniciativa. Aproximar-se de Deus é como abrir uma porta. Ele já está do outro lado, mas a decisão de girar a maçaneta é nossa. E não se trata de gestos grandiosos ou de ter todas as respostas. Trata-se de abrir o coração com honestidade, com aquela oração simples, mas poderosa. Senhor, aqui estou, eu preciso de Ti. Agora, talvez você pense que não sabe por onde começar. Às vezes, essa barreira da culpa pode parecer um muro impossível de derrubar. Mas aqui está o mais belo do Evangelho. Não é a sua perfeição que Deus busca, mas a sua disposição. A culpa é uma estratégia para te manter longe da graça, mas o amor de Deus é maior que qualquer falha. É esse amor que te limpa, que restaura a relação. Você não precisa consertar tudo antes de vir a Ele. Na verdade, é na presença dele que tudo começa a ser curado. E aqui vai algo prático. Aproximar-se de Deus não significa esperar até o domingo ou por um momento perfeito. É uma decisão diária, um hábito constante. Você pode buscá-lo no cotidiano. Fale com ele enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto está em silêncio. A oração nem sempre precisa ser um ritual formal. Às vezes, um "Obrigado, Deus, por este dia" ou um "Me ajuda, Senhor" já é suficiente para começar a sentir essa conexão. Mas atenção, isso exige sair da sua zona de conforto. Talvez você precise mudar certos hábitos, dedicar um pouco de tempo que antes usava para outras coisas. E sim, no começo pode parecer complicado, mas Deus honra até os menores passos de fé. Me diga uma coisa, o que te impede de se aproximar hoje? É o medo, a vergonha ou simplesmente a rotina? Seja o que for, quero que se lembre disto.
Quando você decide dar aquele primeiro passo, Deus não demora. Sua promessa é clara. Ele se aproximará. Você não precisa saber exatamente como essa proximidade se manifestará em sua vida. Apenas comece. Cada passo conta. Deixo aqui um desafio simples. Ao começar e terminar o seu dia, passe 5 minutos em oração sincera. Não procure palavras perfeitas. Fale com Deus como falaria com seu melhor amigo. E durante o dia, repita estas palavras. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Use-as como uma âncora, como um lembrete constante de que Ele está mais perto do que você imagina. No final, não se trata do quanto você faz, mas do quanto você permite que Ele opere em você. Essa conexão, essa proximidade com Deus tem o poder de transformar sua vida. Você só precisa dar o primeiro passo. Ele já está esperando. E você, o que está esperando? Número 3. Deposite sua confiança nele e não na sua própria sabedoria. Deixe-me te perguntar algo. Quantas vezes você tentou resolver tudo por conta própria? Talvez você tenha sentado, analisado as opções e chegado a uma conclusão que parecia lógica, mas no final as coisas não saíram como esperado. É frustrante, não é? Mas aqui está a questão. Confiar apenas no nosso próprio entendimento, na nossa sabedoria limitada, muitas vezes nos leva à ansiedade, ao cansaço e, em alguns casos, a erros que poderíamos ter evitado. Provérbios 3:5 nos dá uma solução simples, mas poderosa. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus de todo o coração significa render nossas decisões e planos a Ele, não apenas em palavras, mas em ação. E sejamos honestos, isso nem sempre é fácil. Muitas vezes, pensamos que sabemos o que é melhor para nós. Nossa lógica nos diz que temos a capacidade de controlar as coisas, mas a verdade é que nossa razão está limitada pelo que conhecemos, pelo que vivemos e pelos medos que carregamos. Deus, por outro lado, vê o panorama completo. Sua sabedoria não tem limites e seu amor por nós é perfeito. Por que não confiar em alguém que não só sabe mais do que nós, mas que também nos ama mais do que podemos imaginar? Agora, confiar em Deus não é algo parcial. Não podemos dizer, Senhor, confio em Ti com minhas finanças, mas minha vida amorosa eu mesmo resolvo. Confiar nele de todo o coração significa entregar cada área da nossa vida. É um ato completo, onde não apenas envolvemos a mente, mas também nossas emoções e espírito. É dizer, Deus, mesmo quando eu não entendo o que estás fazendo, sei que Tu estás no controle e isso me dá paz. Quando o reconhecemos em todos os nossos caminhos, permitimos que Ele organize nossas prioridades e endireite o que parece estar torto em nossas vidas. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas sim que em meio a elas experimentaremos sua direção. Essa direção se manifesta em paz, clareza, portas que se abrem ou se fecham de acordo com o que realmente precisamos. Deus não trabalha no nosso tempo nem sob nossas condições, mas sempre trabalha a nosso favor. Mas é claro, há um grande risco quando decidimos nos apoiar apenas no nosso próprio entendimento. Muitas vezes, tomamos decisões precipitadas porque queremos resultados imediatos. Queremos resolver tudo sem parar para orar, sem consultar a palavra de Deus ou sem buscar conselhos sábios. Isso não só nos deixa vulneráveis, como também nos afasta das bênçãos que Deus tem para nós. Confiar em nossas próprias forças é como construir uma casa sobre a areia. Pode parecer estável no início, mas não resistirá às tempestades. Por outro lado, confiar em Deus traz recompensa. Você não precisa controlar tudo, não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Quando você confia nele, experimenta uma paz que não faz sentido do ponto de vista humano, mas que preenche seu coração e fortalece sua fé. Porque sabe de uma coisa?
Ver como Deus age nos momentos mais incertos da nossa vida é um dos maiores presentes que podemos experimentar. Isso requer intencionalidade. Não é algo que simplesmente acontece. É preciso buscar ativamente a vontade de Deus. Isso significa orar antes de tomar decisões importantes, pedir conselhos a pessoas sábias e, acima de tudo, estar aberto para que Deus mude nossa direção. E sim, às vezes essas mudanças podem doer. Pode ser uma porta que se fecha, um sonho que parece desaparecer. Mas o que muitas vezes não vemos no momento é que essa porta fechada está nos levando para um lugar melhor. Então pense nisso. Em quais áreas da sua vida você ainda confia mais em si mesmo do que em Deus? Talvez seja na sua carreira, nos seus relacionamentos, ou em como você lida com suas preocupações diárias. Hoje, quero te encorajar a dar um passo de fé. Entregue essas áreas a Deus. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar. Comece com algo simples. Todas as manhãs, ao acordar, entregue suas preocupações a Deus. Diga: Senhor, coloco em tuas mãos as minhas decisões. Guia-me. E ao longo do dia mantenha Provérbios em sua mente. Repita-o. Memorize-o. Faça dele sua âncora. Porque quando você confia em Deus, Ele não só endireita os seus caminhos, Ele também transforma o seu coração. Número 4. Coragem e força. Quando Deus está contigo, não há lugar para o medo. Quando ouvimos, esforcem-se e tenham coragem, não temam em Deuteronômio 31:6, pode parecer apenas uma frase de incentivo, como aquelas que alguém diria para nos animar, certo? Mas não é só isso. Esta é uma promessa com um fundamento divino. O próprio Deus nos chama a ter coragem, mas não uma coragem que venha da nossa força ou capacidade, e sim da certeza de que Ele está conosco. E esse, meus amigos, é o tipo de coragem que realmente muda tudo. Ter coragem não significa que não sentimos medo. Muito pelo contrário, o medo é humano, e Deus sabe disso. É por isso que Ele nos diz: não temam. Porque o medo pode nos paralisar, nos fazer duvidar, nos levar a acreditar que estamos sozinhos em nossas lutas. Mas aqui está o segredo. Quando sabemos que Deus caminha ao nosso lado, o medo perde o poder. Não porque desapareça de imediato, mas porque deixa de nos controlar. Essa coragem nasce quando confiamos plenamente em uma presença superior, em um Deus que é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. O esforço que Deus nos pede não é um esforço isolado, não é dê um jeito sozinho e me prove do que você é capaz. Não, é um esforço apoiado na fé. Trata-se de caminhar com a certeza de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. É dizer: Senhor, eu farei a minha parte, mas confio que Tu farás o que eu não posso. Essa combinação de esforço humano e confiança divina é o que nos permite enfrentar os maiores desafios da vida. Às vezes, claro, nossas forças parecem desaparecer. As situações nos sobrecarregam e nos sentimos esgotados, como se não tivéssemos mais nada a oferecer. É nesses momentos que Deus nos chama a ter ânimo. E como fazemos isso? Voltando-nos para Ele, reconhecendo que nossa força não vem de nós mesmos, mas do Espírito dele agindo em nós. Uma oração sincera, um momento de entrega pode mudar nossa perspectiva e renovar nosso ânimo. O medo sempre estará lá, tentando nos dizer que não somos bons o suficiente, que não conseguiremos, que o problema é grande demais. Mas o medo não tem lugar onde Deus está. Quando confiamos no poder dele, quando nos agarramos à promessa de que ele sempre estará conosco, o medo se torna pequeno, porque qual problema pode ser maior do que o Criador do universo? Nada do que enfrentamos surpreende Deus. Ele já sabia e já tem um plano para nos sustentar. Vamos pensar nos exemplos que encontramos na Bíblia. Josué, por exemplo, enfrentou a enorme tarefa de liderar o povo de Israel após Moisés. Com certeza teve suas dúvidas, mas Deus lhe disse: esforce-se e seja corajoso.
Não porque Josué fosse capaz por conta própria, mas porque Deus estava com ele. Davi enfrentou Golias, não com a força de um guerreiro experiente, mas com a confiança de que Deus o apoiava. Ester, em um momento de perigo para o seu povo, teve a coragem de agir porque sabia que Deus estava ao seu lado. O que todos esses personagens têm em comum não eram perfeitos, mas confiaram em um Deus perfeito. E isso se aplica a você também. Não importa se o gigante que você enfrenta é um problema na família, no trabalho, ou um medo interno que você ainda não superou. Deus está com você. E quando Deus está com você, o que pode realmente te deter? Ele te pede que dê um passo de fé, que faça a sua parte, e confie que Ele fará o restante, porque sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, eu te convido a refletir. Qual desafio está te fazendo duvidar? Qual área da sua vida precisa de coragem e força? Lembre-se, a coragem cristã não é a ausência de medo, é a presença de Deus. É saber que mesmo no vale mais escuro, você não está sozinho. Tire um momento para orar e pedir a Deus que renove suas forças. Mencione esse desafio específico e entregue-o a Ele. E durante esta semana, haja com a certeza de que Ele está contigo. Se for um conflito, fale com amor e confiança. Se for um sonho, trabalhe nele como se já estivesse vendo Deus abrir as portas. Porque quando Deus diz, esforce-se e seja corajoso, Ele diz isso com a promessa de que nunca te deixará nem te abandonará. E com isso, não há lugar para o medo, apenas para a fé. Número 5. Não temas, eu estou contigo, uma âncora em meio à tempestade. O medo é algo com que todos lidamos em algum momento. Aquele sentimento que aparece quando as coisas saem do nosso controle, quando enfrentamos o desconhecido, ou quando as preocupações parecem grandes demais para serem resolvidas. É humano, claro que é. Mas o que fazemos com esse medo? Deus, em sua palavra, nos dá uma resposta direta e cheia de amor. Não temas, porque eu estou contigo. Isaías 41:10. Não é apenas um conselho, é uma promessa, uma declaração firme de que, não importa quão forte seja a tempestade, Ele está ao nosso lado. Quando lembramos que Deus está conosco, tudo muda. Não é que os problemas desapareçam imediatamente, mas nossa perspectiva se transforma. Saber que não estamos sozinhos em meio às dificuldades alivia o peso emocional e reduz o estresse. É como quando éramos crianças e um simples olhar ou palavra de nossos pais bastava para nos fazer sentir seguros. A presença de Deus tem esse mesmo efeito, mas em um nível muito mais profundo. Ela nos lembra que Ele está no controle, que nada escapa ao seu poder. O medo e a fé não podem coexistir no mesmo espaço. Quando você permite que sua fé cresça, o medo começa a recuar. Mas como nutrimos essa fé? Através da palavra de Deus. Ler as promessas que Ele fez ao longo da história e refletir sobre sua fidelidade nos dá a coragem de que precisamos. Toda vez que escolhemos confiar nele, em vez de sermos levados pelo medo, nossa fé se fortalece. É um processo, claro, mas é um processo que vale a pena. Porque cada passo que damos em direção à fé é um passo mais distante do temor. Deus não está apenas conosco, Ele age como nosso escudo protetor. Imagine um pai segurando seu filho no meio de uma tempestade. A criança pode estar com medo, mas enquanto estiver nos braços do pai, sabe que está segura. Assim é a proteção de Deus. Ele nos cobre, nos guarda e nos garante que nenhum vento ou tempestade pode nos separar do seu amor e cuidado. Reconhecer nossas vulnerabilidades é o primeiro passo para experimentar essa proteção. Às vezes, pensamos que sentir medo é errado, como se fosse um sinal de fraqueza espiritual. Mas Deus não espera perfeição de nós. Ele quer honestidade. Admitir que temos medo não é falhar, é abrir a porta para que Deus entre e nos fortaleça, porque o poder dele se aperfeiçoa justamente em nossa fraqueza. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de coragem.
Passagens como Isaías 41:10 não estão ali apenas para nos inspirar, mas para ser um lembrete constante de que Deus nunca nos abandona. Memorizar esses versículos, repeti-los em momentos de ansiedade, é uma maneira prática de fortalecer nossa fé. Toda vez que fazemos isso, damos menos espaço ao medo e mais lugar à confiança em Deus. E não nos esqueçamos de que não somos chamados a enfrentar nossos medos sozinhos. A oração em comunidade e o apoio de amigos de fé são ferramentas poderosas. Compartilhar nossas cargas com outros cristãos não só alivia nossos corações, mas também nos conecta à força que Deus nos dá por meio de sua igreja. Juntos, lembramos que somos mais fortes quando confiamos nele. Quando o medo bater à sua porta, pergunte-se: como posso me apegar hoje à promessa de Isaías? Talvez você precise repetir esse versículo em sua mente enquanto caminha em direção a um desafio difícil. Talvez escreva isso em um lugar onde possa vê-lo todos os dias, como um lembrete visual de que Deus está com você. A voz e a presença dele devem ser mais fortes do que qualquer temor que você enfrente. Hoje, eu te incentivo a tirar um momento para meditar nessa promessa. Escreva-a, coloque-a no espelho, na sua mesa de trabalho, no seu celular, e ao começar o seu dia, repita em silêncio: não temas, porque eu estou contigo. Faça dessas palavras o seu refúgio e sua âncora. Porque não importa quão forte seja a tempestade, o amor e a presença dele sempre serão maiores. Número 6. Venha a mim e descanse, quando o cansaço te supera. O cansaço que muitos de nós carregamos nem sempre é físico. Claro, há dias em que o corpo está exausto, mas às vezes é a alma que clama por descanso. Jesus sabe disso, e é por isso que ele nos diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é apenas um convite, é um refúgio. É um chamado para deixar nossas cargas nas mãos daquele que pode com tudo, até mesmo com aquilo que nós não conseguimos. Você já se sentiu tão sobrecarregado que mesmo dormindo, parece que o cansaço não vai embora? Esse esgotamento, que vai além do físico, é um sinal de que precisamos de algo mais profundo. Não é uma soneca nem umas férias que vão aliviar esse peso. É o descanso que somente Jesus pode dar, um descanso que toca o coração e a mente, que cura de dentro para fora. Ele não oferece um alívio temporário. O que ele promete é uma paz verdadeira, uma restauração que nos traz esperança, força e propósito. Quando Jesus diz, vinde a mim, ele nos chama a reconhecer que não podemos sozinhos, e isso exige humildade. Muitas vezes, tentamos carregar tudo, o trabalho, a família, os problemas, os objetivos, até mesmo as preocupações com coisas que nem aconteceram ainda. Mas há algo que precisamos entender. Não fomos feitos para levar tudo sozinhos. Jesus nos convida a colocar essas cargas aos seus pés, a entregar-lhe nossos medos, frustrações e ansiedades. Mas para fazer isso, precisamos dar esse passo de fé, essa atitude de ir até ele. O problema é que, muitas vezes, acumulamos nossas cargas. Achamos que, com um pouco mais de esforço, conseguiremos lidar com tudo. Mas esse peso se torna insuportável. Ficamos irritados, impacientes e acabamos nos afastando das pessoas que mais amamos. Até nossa relação com Deus parece distante, porque estamos tão focados nas cargas que esquecemos que Ele está lá, pronto para nos ajudar. Por isso precisamos parar e nos perguntar: que tipo de peso estou carregando que não preciso carregar? Por que continuo tentando sozinho quando Jesus me oferece ajuda? O descanso que Jesus nos dá não é apenas físico, é um descanso para o coração e para a mente. Ele alivia nossa ansiedade, remove a culpa e nos enche de uma paz sobrenatural. Essa paz não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus está cuidando de cada detalhe de nossa vida.
Quando entregamos nossas preocupações em suas mãos, algo muda dentro de nós. A carga ainda está lá, mas não pesa mais da mesma forma, porque sabemos que não a estamos carregando sozinhos. Entregar nossas cargas a Jesus também tem um efeito renovador. Ele nos devolve a esperança, nos lembra que nada está perdido, que há um caminho, mesmo quando tudo parece confuso. É como quando o amanhecer ilumina a escuridão da noite. Esse descanso em Jesus nos dá forças para seguir em frente, para retomar sonhos que pensávamos ser inalcançáveis, para enfrentar a vida com um espírito renovado. Imagine isso. Uma pessoa que está enfrentando um grande problema financeiro finalmente decide entregar essa situação a Jesus. Isso não significa que, de repente, a conta bancária dela ficará cheia, mas sim que ela começará a experimentar uma paz que lhe permitirá pensar com clareza, buscar soluções e confiar que Deus proverá. Essa paz, essa tranquilidade em meio à tempestade, é o descanso que Jesus nos oferece. Hoje quero te perguntar: que cargas você está carregando que não precisa carregar? Talvez sejam problemas familiares, tensões no trabalho ou até mesmo preocupações internas que estão roubando sua paz. Seja o que for, Jesus te diz: venha a mim. Não importa quão grande seja o peso, Ele pode carregá-lo. Eu te convido a tirar um momento para entregar essas cargas. Diga isso em voz alta ou escreva. O que está pesando em você? Depois, ore. Diga a Jesus: Senhor, isso é o que estou carregando. É demais para mim, mas sei que não é demais para ti. Eu te entrego. Pratique também o descanso ativo. Enquanto realiza suas responsabilidades diárias, lembre-se de que nem tudo depende de você. Deus está no controle. Ele está contigo, trabalhando a seu favor, mesmo quando você não percebe. Quando Jesus diz: eu vos aliviarei, Ele está falando de uma promessa que ninguém mais pode cumprir. Esse descanso é para você, hoje mesmo. Tudo o que você precisa fazer é ir até Ele, soltar suas cargas e deixar que a paz dele inunde seu coração. Porque com Ele o cansaço deixa de ser um peso impossível e se transforma em uma oportunidade para encontrar o verdadeiro repouso. Número 7. Por nada estejais ansiosos, abraçando a paz que excede todo o entendimento. A ansiedade é algo com que todos lidamos. Às vezes, é um pensamento pequeno que se transforma em um rio caudaloso, nos arrastando com preocupações sobre o futuro, sobre coisas que nem sequer aconteceram. Mas em Filipenses 4:6, Deus nos oferece um caminho diferente. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esta não é apenas uma promessa qualquer. É uma âncora para a alma nos momentos mais turbulentos. Quando sentimos ansiedade, a resposta mais natural pode ser ficarmos presos nesse ciclo de preocupações. Mas Deus nos diz: não fique aí, traga isso para mim. A oração é o antídoto para a ansiedade. Isso não significa ignorar seus problemas, mas entregá-los àquele que pode resolvê-los. Esse ato de orar e suplicar, acompanhado de gratidão, muda algo dentro de nós. Ele nos lembra de que não estamos sozinhos e que Deus, soberano e amoroso, está ouvindo cada palavra, até mesmo aquelas que não conseguimos expressar. A gratidão desempenha um papel fundamental aqui. Você já percebeu como, em meio a uma situação difícil, parar para agradecer pode mudar sua perspectiva? Agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, abre o coração para a paz de Deus. É como acender uma luz em um quarto escuro. Quando dizemos a Deus: obrigado pelo que já fizeste, afirmamos que confiamos nele para o que ainda está por vir. Essa paz que Deus promete é especial. Não é uma paz que depende de tudo estar perfeito ou de os problemas desaparecerem instantaneamente. É uma paz que, como a Escritura diz, excede todo o entendimento. O que isso significa?
Significa que, embora a lógica humana diga que você deveria estar desesperado, preocupado ou até mesmo rendido, há uma calma interior que não faz sentido para quem a observa. É o tipo de paz que só Deus pode dar. É inexplicável, mas absolutamente real. Essa paz também protege. Atua como um escudo ao redor do nosso coração e mente. Quando confiamos em Deus e deixamos nossos fardos aos seus pés, evitamos ser consumidos pela ansiedade. Isso não significa que as preocupações desaparecem automaticamente, mas elas perdem o poder de nos controlar. Em vez disso, permitimos que a paz de Deus governe nossos pensamentos e emoções. Reconhecer nossas bênçãos, mesmo nos dias difíceis, é uma forma poderosa de combater a ansiedade. Muitas vezes, nos concentramos tanto no que falta que esquecemos tudo o que já temos. Reserve um momento para refletir. Por quais coisas você pode agradecer hoje? Talvez seja algo pequeno, como um dia ensolarado, ou algo grande, como uma oportunidade inesperada. Escrever essas bênçãos e apresentá-las a Deus em oração nos ajuda a manter uma perspectiva de gratidão. A oração não precisa ser elaborada. Às vezes, uma conversa simples com Deus é tudo o que você precisa. Você pode falar com Ele enquanto caminha, enquanto dirige ou até mesmo naqueles momentos de silêncio antes de dormir. É nesses pequenos momentos, quando escolhemos nos concentrar nele em vez das nossas preocupações, que a paz começa a encher nosso coração. Lembrar do que Cristo já fez por nós também nos traz descanso. Ele carregou nossas maiores preocupações na cruz. Se ele pôde fazer isso, como não confiar que ele pode lidar com os problemas que enfrentamos hoje? Meditar nas promessas de Deus e em sua fidelidade nos dá coragem para soltar o que nos pesa e abraçar a calma que ele oferece. Quando sentir ansiedade, experimente parar por um momento, respire fundo e diga: Senhor, entrego isso a ti. Faça isso quantas vezes for necessário. A paz nem sempre chega instantaneamente, mas cada vez que você escolhe confiar, dá menos espaço ao medo e mais espaço à fé. Convido você a fazer algo simples todas as noites. Antes de dormir, escreva 3 coisas pelas quais você está grato. No final, faça uma breve oração, entregando essas bênçãos e também as preocupações que pesam em seu coração. Por meio desses pequenos passos, você estará praticando o que Filipenses 4:6 nos ensina: parar de se inquietar, orar com gratidão e permitir que a paz de Deus, essa paz que não tem lógica, mas tem poder, guarde sua mente e coração. Número 8. Quando tudo parece adverso, confiando que Deus usa isso para o bem. Existem momentos na vida em que tudo parece estar desmoronando. As circunstâncias se tornam tão adversas que nos perguntamos: como algo bom pode sair disso? Nesses momentos, Romanos 8:28 nos lembra de algo poderoso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sejamos sinceros, quando estamos no meio da dor ou da incerteza, essas palavras nem sempre são fáceis de aceitar. No entanto, Deus nos chama a confiar em algo muito maior do que aquilo que podemos ver ou entender. Ele nos convida a acreditar em sua soberania, no fato de que ele tem um propósito até mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Esse todas as coisas do versículo é uma promessa ousada. Não diz algumas coisas ou as coisas fáceis, mas todas. Isso significa que até mesmo nos momentos de maior dor, nos nossos erros e nas situações que parecem sem sentido, Deus pode trabalhar para cumprir um propósito maior. Mas como isso acontece? Tudo começa com um relacionamento próximo com Ele. Romanos 8:28 começa dizendo: para aqueles que amam a Deus. Esse amor não é apenas um sentimento, é uma entrega, uma decisão de obedecer e confiar em seus planos, mesmo quando não os compreendemos completamente. Confiar em Deus não significa que não haverá dor. Às vezes, pensamos que cooperar para o bem deveria significar uma vida sem problemas. Mas o bem que Deus promete
está mais relacionado à nossa transformação e crescimento espiritual do que ao nosso conforto. É nos momentos de adversidade que aprendemos a depender mais dele, que nossa fé se aprofunda e nosso caráter é moldado para se parecer mais com o de Cristo. Esse é o bem maior que Deus busca para nós. Muitas vezes, nossa perspectiva é limitada. É como a de uma criança que não entende por que seus pais tomam certas decisões. Do ponto de vista dela, pode parecer injusto ou desnecessário, mas mais tarde, ela percebe os benefícios. Da mesma forma, Deus tem uma visão completa da nossa vida. Ele vê o início e o fim, enquanto nós conseguimos enxergar apenas o presente. Por isso, precisamos orar e pedir: Senhor, ajuda-me a ver esta situação da tua perspectiva. Mostra-me como podes usar isso para a tua glória e para o meu bem. A Bíblia está repleta de testemunhos de como Deus usa a adversidade para trazer bênçãos. Pense em José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele passou anos na prisão, enfrentou traições e abandono, mas finalmente viu como Deus usou tudo isso para salvar sua família e uma nação inteira. O que parecia um desastre fazia parte de um plano divino. E o mesmo acontece hoje. Há pessoas que enfrentaram doenças, perdas ou fracassos e mais tarde perceberam como Deus transformou essas experiências em oportunidades de crescimento, serviço e testemunho de sua fidelidade. Algo importante a lembrar é que nosso objetivo como cristãos não é o conforto terreno. Deus está mais interessado em nos conformar à imagem de Cristo do que em nos dar uma vida fácil. Cada prova, cada desafio nos treina para confiar mais nele, para caminhar com mais fé e para depender de sua graça em cada passo. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos confiar que ele não desperdiça nenhuma experiência. Deixe-me te perguntar: que situação você está enfrentando hoje que parece não fazer sentido? Talvez seja um conflito familiar, uma perda inesperada ou uma porta fechada que você esperava ver aberta. Você está disposto a confiar que Deus pode usar isso para um propósito maior? Nos momentos de incerteza, precisamos lembrar que Deus é fiel. Fixar nossos olhos em seu caráter, em sua bondade, nos ajuda a enxergar além da dor imediata. Convido você a fazer algo prático hoje. Reserve um momento para orar e dizer: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas entrego isso a Ti. Usa esta situação para a Tua glória e para me moldar segundo Tua vontade. Em seguida, acompanhe como Deus trabalha em sua vida. Anote o que você está aprendendo, como está crescendo, e as formas em que o consolo e a direção de Deus se tornam evidentes. Deus nunca desperdiça nada. Cada peça da nossa vida, até mesmo as que parecem quebradas, tem um lugar em seu plano perfeito. Podemos confiar que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos, porque sua soberania não tem limites, e sua promessa de usar todas as coisas para o bem é tão verdadeira hoje quanto sempre foi. Só precisamos confiar em seu tempo e em seu propósito eterno. Número 9. Nada poderá nos separar, afirmando a fidelidade inabalável de Deus. O amor de Deus é algo que transcende tudo o que podemos imaginar. Paulo deixou isso claro em Romanos 8:38. Nem altura, nem profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma declaração poderosa, não acha? Mas, sendo honestos, há momentos em que duvidamos disso. Talvez você já tenha se sentido distante de Deus por causa dos seus erros, ou porque as circunstâncias que enfrenta são tão difíceis que você se pergunta se Ele ainda está com você. Mas deixe-me dizer algo. O amor dele não depende de como você se sente ou do que enfrenta. É inabalável,
é eterno, é para sempre. Veja como Paulo é minucioso neste trecho. Ele menciona a morte, a vida, anjos, principados, o presente, o futuro, a altura e a profundidade. Por que ele faz isso? Porque ele quer que você entenda que não há absolutamente nada fora dessa promessa. Todo medo que você possa ter, toda situação que enfrente, está incluída no nada poderá nos separar. Não importa se é algo espiritual, emocional, físico ou até mesmo algo que ainda nem aconteceu. Tudo está dentro dessa garantia. E o mais belo desse amor é que ele não depende de você ou de mim. Não é algo que conquistamos pelos nossos méritos ou pelo quão bons somos. Esse amor está assegurado em Cristo. Foi na cruz que ele se manifestou de forma suprema. Jesus não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por nós, com nossas falhas, erros e inseguranças. Isso significa que mesmo quando caímos, mesmo quando tropeçamos, ainda somos amados. Porque nossa conexão com Deus não é sustentada pela nossa força, mas pela obra perfeita de Cristo. Sei que podem existir momentos em que você sinta que Deus está distante. Talvez você esteja enfrentando uma provação que parece grande demais ou lutando com algo interno que ainda não conseguiu superar. Mas aqui está a verdade. As emoções são voláteis, mudam. A palavra de Deus, por outro lado, é firme. Mesmo que você não sinta, o amor dele está ali. É constante e fiel. É como uma rocha no meio do oceano, que permanece imóvel mesmo quando as ondas batem com força. Às vezes, o que nos separa de experimentar esse amor não é Deus, mas nossa culpa. Nos apegamos aos nossos erros do passado e pensamos que eles nos desqualificam. Mas deixe-me lembrar algo. O perdão de Deus é maior que qualquer falha. Quando nos aproximamos dele com um coração arrependido, ele não apenas nos perdoa, mas nos restaura. Ele não guarda rancor, não nos lembra de nossas falhas. Seu amor é um amor que restaura, que nos dá novas oportunidades. Viver com a consciência de que você é amado por Deus muda tudo. Muda a maneira como você enfrenta os problemas, como se relaciona com os outros e até como vê a si mesmo. Saber que você é amado incondicionalmente traz confiança, coragem e gratidão. Você não precisa conquistar esse amor, porque ele já é seu. É um presente que você não pode perder. Hoje quero te perguntar: você realmente acredita que nada pode te separar do amor de Deus? Nem o seu passado, nem seus erros, nem as coisas que você não pode controlar. Se tiver dúvidas, volte a esse trecho. Leia-o repetidas vezes até que você o aceite com todo o coração, porque essa verdade é sua âncora. É o que te sustenta quando as ondas da vida tentam te derrubar. Quero te convidar a fazer algo prático. Todas as manhãs, ao acordar, repita estas palavras: sou amado por Deus. Nada pode romper esse amor. Escreva isso se for necessário e coloque em um lugar visível. E não guarde essa verdade apenas para você. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, lembre-o disso. Diga a essa pessoa que, não importa o que ela esteja enfrentando, o amor de Deus permanece firme. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. É um amor que não tem condições, que não tem fim e que está disponível para você em cada momento da sua vida. Viva nessa segurança. Caminhe com essa certeza, porque nesse amor você encontra tudo o que precisa. Número 10. O Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Quando o salmista escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? No Salmo 27, ele não disse isso como uma simples declaração poética. Essas palavras são um grito de confiança, um lembrete de que, quando Deus está presente, mesmo nas noites mais escuras, não há lugar para o medo. Pense nisso. A luz tem um poder incrível. Mesmo uma pequena faísca em um ambiente completamente escuro muda tudo. Assim é a luz de Deus em nossas vidas. Não importa o quão densas sejam as trevas, a luz dele é suficiente para nos mostrar o caminho e nos lembrar de que não estamos sozinhos.
A luz de Deus não apenas expulsa a escuridão, ela também revela a verdade. Nos momentos de confusão, quando não sabemos qual caminho seguir ou quando o medo nos paralisa, a luz dele nos ajuda a enxergar com clareza. É como uma lâmpada que ilumina os nossos passos, nos guiando na direção certa. E aqui está o mais importante. Sob essa luz, nossos medos são expostos e vencidos. Aquela ansiedade que rouba sua paz, aquele o que será de amanhã, perde força quando entendemos que Deus já está no controle de tudo. Mas o salmista não para em chamá-lo de luz, ele também o chama de salvação. Essa palavra é profunda. Salvação não é apenas um conceito espiritual, é uma libertação integral. Deus não nos salva apenas do pecado, ele também nos resgata do desespero, do medo, da solidão. Sua salvação implica cuidado constante, proteção em cada batalha que enfrentamos. É saber que, aconteça o que acontecer, ele está ali, nos sustentando. E então vem a pergunta-chave: de quem terei medo? Essa pergunta não é por acaso. É como se o salmista nos desafiasse a refletir. Se Deus é a minha luz e a minha salvação, por que tenho medo? O que pode ser maior do que ele? Muitas vezes, o medo nos paralisa, porque esquecemos quem está conosco. Permitimos que os problemas, as notícias e os e se ocupem mais espaço em nossas mentes do que a certeza de que Deus é maior do que qualquer ameaça. Agora sejamos sinceros, o medo é real. A incerteza, os desafios e as perguntas sem resposta podem ser avassaladores. Mas aqui está o segredo. Deus não promete que nunca enfrentaremos dificuldades, mas Ele promete estar conosco no meio delas. Sua luz é como um farol no meio da tempestade, nos lembrando de que, embora o futuro seja incerto para nós, Ele já conhece tudo. Podemos caminhar confiantes, porque sua orientação nunca falha. O louvor é uma ferramenta poderosa contra o medo. Quando paramos para cantar, orar ou simplesmente lembrar das promessas de Deus, algo muda dentro de nós. É como se nossa atenção se desviasse do problema e se concentrasse naquele que tem o poder de resolvê-lo. Há algo em exaltar a Deus, em repetir verdades como "O Senhor é a minha luz", que dissipa as nuvens de dúvida. Até mesmo ouvir músicas cristãs que falem sobre a grandeza de Deus pode trazer consolo a um coração atribulado. E agir com coragem não significa que você nunca sentirá medo. Ser corajoso é avançar mesmo quando o medo está presente, sabendo que Deus está com você a cada passo. Não se trata de ser imprudente, mas de caminhar com a segurança de que, mesmo se você tropeçar, Ele estará ali para te levantar. Se você sentir que o medo está te paralisando, fale com Deus. Diga: Senhor, estou com medo, mas confio em Ti. Dá-me força para seguir em frente. Hoje quero que você se pergunte: quais medos têm te aprisionado? Quais áreas da sua vida precisam ser iluminadas pela luz de Deus? Porque essa luz não apenas ilumina, ela transforma. Não há problema tão grande, nem sombra tão escura que a luz de Deus não possa dissipar. Se você está enfrentando algo que parece insuperável, lembre-se disso. Deus é maior. Sua luz é mais poderosa do que qualquer escuridão. Não há treva que possa resistir à luz de Deus. Não há medo que possa prevalecer quando nos lembramos de que Ele é a nossa luz e salvação. Caminhe hoje com essa confiança, porque se Deus é a sua luz, de quem você terá medo? Número 11. Habitar no abrigo do Altíssimo. Segurança inabalável em Deus. O Salmo 91 começa com uma imagem poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras não são apenas poesia, são um convite para encontrar um refúgio seguro em Deus. Um lugar onde nossas almas podem descansar, mesmo em meio às tempestades mais intensas. Mas preste atenção a algo importante. Não se trata apenas de visitar esse refúgio de vez em quando.
Habitar no abrigo do Altíssimo significa permanecer ali, fazer da sua presença a nossa morada constante, não apenas um lugar para onde corremos quando tudo está dando errado. Habitar sob a sombra de Deus significa proximidade. Quanto mais perto estamos dele, mais conscientes ficamos de sua proteção. Pense nisso. Em um dia quente, você só aproveita o frescor da sombra se estiver bem debaixo dela. Se você se afastar, o calor o atinge novamente. O mesmo acontece com Deus. Permanecer perto dele não apenas nos traz consolo, nos enche de uma segurança inabalável. É ali, nessa proximidade, que aprendemos a confiar plenamente, sabendo que nada pode nos atingir fora de sua vontade. O salmista também declara algo crucial. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é apenas um pensamento interno, é uma confissão verbal. Há poder nas palavras que pronunciamos. Quando dizemos em voz alta, Deus é o meu refúgio, fortalecemos a nossa fé e lembramos à nossa alma que não estamos sozinhos. Às vezes, precisamos falar ao nosso próprio coração, lembrando quem Deus é e o que Ele prometeu. O mundo, por outro lado, nos oferece seus próprios refúgios. Ele nos diz que o dinheiro, a fama, os relacionamentos ou até mesmo nossa própria força podem nos proteger. Mas, sejamos sinceros, esses refúgios são temporários. Não importa quanto tenhamos, nada neste mundo nos dá a segurança que realmente precisamos. Somente Deus oferece uma proteção completa para o nosso corpo, nossa mente e nossa alma. É um refúgio que não falha, uma fortaleza impenetrável onde podemos descansar sem medo. A intimidade com Deus é a chave para habitar no abrigo do Altíssimo. Isso não se trata de um relacionamento superficial, de buscá-lo apenas nos momentos de crise. Trata-se de investir tempo em oração, em leitura da palavra, em adorá-lo. É um compromisso diário, como o de um amigo que visita frequentemente outro porque valoriza aquela relação. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais tangível se torna a sua proteção em nossas vidas. A sombra do Onipotente também nos dá descanso. Imagine um dia quente, onde o sol o cansa, e de repente você encontra um lugar fresco e sombreado. Essa sensação de alívio é o que Deus nos oferece, mas em nível espiritual. Quando o peso da vida parece insuportável, sua sombra nos cobre, nos refresca, nos renova. É um lugar onde nossas forças são restauradas e nossas cargas aliviadas. Algo que muitas vezes esquecemos é quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nem percebemos. Talvez Ele nos livrou de um acidente, de uma decisão errada ou de um relacionamento que teria sido prejudicial. Quando lembramos de sua fidelidade no passado, nossa confiança nele cresce. Os testemunhos, sejam próprios ou de outros cristãos, são um lembrete constante de que Deus está sempre agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Quero lhe perguntar algo. Você está habitando sob a sombra do Onipotente ou apenas o busca em emergências? Habitar implica mais do que visitas ocasionais. É um relacionamento profundo e contínuo. É decidir a cada dia que sua presença será o seu lugar seguro, sua prioridade, seu refúgio. Porque quando fazemos dele a nossa morada, não há espaço para o medo, a incerteza ou a insegurança. Eu o encorajo a preparar um cantinho especial em sua casa, um espaço onde você possa orar, ler a Bíblia e encontrar conforto na presença dele. Faça desse lugar um símbolo físico do que significa habitar no abrigo do Altíssimo. E a cada manhã, antes de começar o seu dia, repita em voz alta: Tu és a minha esperança, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Permita que essas palavras sejam um lembrete diário de que não importa o que você enfrente, você está sob a sombra dele e ali nada pode tocá-lo. Deus é o seu refúgio, o seu protetor, e nele você estará sempre seguro. Número 12. Lançando sobre ele toda a ansiedade, o alívio de confiar em um Pai Celestial. Deus não quer que você viva sobrecarregado com ansiedades que roubam sua paz.
Ele nos diz claramente em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Preste atenção nessa palavra, lançando. Não é apenas um mencione seus problemas. É um ato consciente de desprendimento, de verdadeira entrega. É como quando você joga algo para longe, certificando-se de que não está mais em suas mãos. É isso que Deus pede de você, que solte suas cargas, suas preocupações e confie que Ele, como o Pai amoroso que é, sabe exatamente o que fazer com elas. Mas aqui está o detalhe: Deus não vai forçá-lo a entregar suas ansiedades. Ele não obriga ninguém a soltar nada. Cabe a nós dar esse passo. E sejamos sinceros, muitas vezes nos agarramos ao estresse, ao controle, até mesmo à preocupação, como se dependesse de nós resolver tudo. No entanto, esse versículo nos convida a confiar, a dar um salto de fé e dizer: Senhor, não quero mais carregar isso, entrego tudo a Ti. Deus não é uma figura distante, observando de longe e indiferente às suas lutas. A frase "porque Ele tem cuidado de vós" muda tudo. Fala de um Deus próximo, cheio de ternura, que está atento a cada detalhe da sua vida. Ele não vê apenas as grandes tempestades, mas também aqueles pequenos momentos que talvez você guarde em silêncio e que o angustiam. Aquilo que pode parecer insignificante para os outros, para Ele é importante, porque você é importante. Agora, vamos falar sobre a ansiedade. Todos nós já sentimos isso. Aquela sensação de que algo está errado, aquele peso que parece esmagá-lo, aquela lista interminável de "e se?". A ansiedade, quando não é entregue a Deus, torna-se um obstáculo para a nossa fé. Porque quanto mais acumulamos preocupações, menos espaço deixamos para confiar nele. Mas aqui está a boa notícia. Quando você pratica a entrega diária de suas cargas, sua fé começa a crescer. É como um músculo que se fortalece cada vez que você escolhe soltar em vez de segurar. Uma maneira prática de fazer isso é identificar o que está roubando sua paz. É sua saúde? Suas finanças? Alguma situação envolvendo sua família? Faça um inventário honesto dessas ansiedades que você está carregando. Escreva-as, se for necessário. Às vezes, vê-las diante de você ajuda a perceber o quanto de peso você está tentando carregar sozinho. E não pare aí. Ore de forma específica. Não diga apenas a Deus, ajude-me. Diga exatamente o que você sente, o que o preocupa. Senhor, estou preocupado com meu trabalho, com essa situação na minha família, com o que pode acontecer amanhã. Seja honesto, porque é nessa transparência que Deus age. Ao abrir completamente o seu coração, você dá espaço para Ele entrar naqueles lugares que talvez tenha mantido fechados. Uma vez que você entregue suas ansiedades, o desafio é não pegá-las de volta. Porque, sejamos honestos, às vezes dizemos que entregamos algo a Deus, mas continuamos nos preocupando como se tudo ainda dependesse de nós. Na próxima vez que sentir a tentação de retomar essa carga, lembre-se, você já a lançou aos pés dele, não precisa carregá-la novamente. Quero que visualize isso. Escreva suas ansiedades em um pedaço de papel, uma a uma. Depois, ore entregando-as a Deus. Você pode rasgar esse papel como um ato simbólico de que elas não estão mais em suas mãos, ou guardá-lo como um lembrete de que já confiou tudo a Ele. É um exercício simples, mas poderoso, porque simboliza a ação de soltar e confiar. Lançar nossas ansiedades sobre Deus não é apenas uma sugestão, é um convite divino para viver em liberdade. Ele já tem cuidado de você. Agora é sua vez de confiar em seu cuidado e descansar na segurança de seu amor. Porque no final do dia, ninguém pode sustentá-lo melhor do que seu Pai Celestial. Número 13. Aproximar-se de Deus é o meu bem, encontrando plenitude na sua presença. O salmista, em Salmos 73, 28, chega a uma conclusão que não é apenas profunda, mas transformadora. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
Repare nessas palavras. Ele não diz que o bem dele está nas riquezas, na estabilidade ou até mesmo na ausência de problemas. Ele declara com firmeza que o maior bem que pode experimentar é a proximidade com Deus. Isso nos convida a refletir profundamente. Onde temos buscado segurança e satisfação? Porque a verdade é que muitas vezes colocamos nossa esperança em coisas que, embora temporais, parecem mais imediatas: o sucesso, os relacionamentos, as conquistas pessoais. Mas no fim, tudo isso fica aquém da alegria e da plenitude que só Deus pode nos dar. O bem de que o salmista fala não é algo superficial ou passageiro. Não se refere a uma felicidade momentânea, como a que sentimos ao alcançar algo que desejamos. Ele está falando de algo eterno, algo que alimenta a alma e a mantém em paz, mesmo quando as circunstâncias não são ideais. E isso é importante porque, muitas vezes, confundimos o bem com aquilo que podemos ver ou tocar. Pensamos que, se tivermos mais dinheiro, mais reconhecimento ou mais conforto, finalmente estaremos completos. Mas o salmista nos diz o contrário. O verdadeiro bem não está no que possuímos, mas em quem está conosco. Aproximar-se de Deus é mais do que uma experiência emocional ou um momento pontual de devoção. É um estilo de vida. É escolher a cada dia buscar a sua presença por meio da oração, da sua palavra, da adoração. É um compromisso constante, não algo que fazemos apenas quando as coisas vão mal. E é nessa constância que encontramos esperança, sabedoria e uma paz que não depende de nossas circunstâncias. Afastar-se de Deus, por outro lado, nos deixa vazios. Podemos tentar preencher esse vazio com outras coisas, mas sempre permanecerá aquela sensação de que algo está faltando, porque nada pode substituir o que somente Deus pode oferecer. O Salmo 73 também nos mostra que o autor enfrentou tentações e lutas internas. Ele foi tentado a invejar os ímpios, a questionar por que eles pareciam prosperar enquanto ele enfrentava dificuldades. Mas no fim, ele reconheceu algo que mudou tudo. Sua verdadeira segurança, seu refúgio, estava em Deus. Esse reconhecimento permitiu que ele parasse de olhar para o que os outros tinham e se concentrasse no que realmente importava: a presença de Deus em sua vida. O mesmo acontece conosco. Por mais instáveis que sejam nossas circunstâncias, o abrigo divino permanece firme. Deus é o nosso refúgio, a nossa rocha inabalável. É importante distinguir entre o bem temporal e o bem eterno. O temporal pode nos dar satisfação por um momento. Pode ser o prazer de uma compra, a emoção de uma conquista ou a validação que buscamos nos outros. Mas essas coisas não duram. O bem eterno, por outro lado, não só nutre nossa alma, mas também transcende esta vida. É o tipo de bem que nos dá paz no meio da tempestade, que nos preenche mesmo quando tudo o mais parece falhar. Aproximar-se de Deus não apenas nos dá segurança, também transforma nossa perspectiva. Quando estamos perto dele, nossas reclamações se transformam em gratidão e o desânimo se transforma em confiança. Esse processo não acontece da noite para o dia, é contínuo, mas cada passo que damos em direção a Deus nos renova, nos fortalece. E o melhor de tudo é que, ao experimentarmos essa mudança, surge em nós o desejo de compartilhá-la com os outros. Porque quando encontramos algo tão bom, não conseguimos guardá-lo apenas para nós. Pense por um momento, em que áreas da sua vida você tem buscado o bem longe de Deus? Talvez na sua carreira, nos seus relacionamentos ou nas suas metas pessoais. O que aconteceria se você decidisse se reorientar e buscar a Deus primeiro? Quando você faz dele o seu maior bem, tudo o mais encontra o seu lugar. A presença dele não apenas lhe dá plenitude, ela lhe dá direção, propósito e uma alegria que nada nem ninguém pode tirar. Quero incentivá-lo a tirar um momento para fazer um exame de prioridades. Faça uma lista das coisas que ocupam seu tempo, sua atenção, seus recursos. Depois, ore. Peça a Deus que seja o centro de cada uma dessas áreas.
Além disso, estabeleça um plano para se conectar com Ele todos os dias. Talvez seja pela manhã, antes de o dia começar, ou à noite, quando tudo estiver calmo. Mas faça dessa conexão uma prioridade. Aproximar-se de Deus é o maior bem que você pode experimentar. Não é apenas um benefício espiritual, é um presente que transforma cada aspecto da sua vida. E o melhor de tudo é que sua presença está sempre disponível para você. Basta dar o passo de se aproximar e deixar que Ele seja o seu refúgio, a sua paz, o seu bem supremo. Número 14. Sem vacilar na fé, afirmando nossa esperança na tempestade. A vida está cheia de momentos em que manter-se firme parece quase impossível. As provações, as decepções e, às vezes, o simples passar do tempo podem desgastar nossa fé. Mas em Hebreus 10:23, encontramos uma lembrança poderosa. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Essas palavras não são uma sugestão leve, são uma exortação para permanecermos constantes, para não retrocedermos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Manter-se firme não é um sentimento, não é algo que simplesmente surge quando as coisas vão bem. É uma decisão consciente, um ato de vontade. Escolher apegar-se à esperança reflete maturidade espiritual, de alguém que entende que a fé não se baseia no que vê, mas no que sabe que Deus prometeu. E aqui está a chave. Essa esperança não é um otimismo vazio, não é uma ilusão. É a confiança em um Deus que provou vez após vez que é fiel. O autor de Hebreus fala da confissão da nossa esperança. Isso significa que nossa fé não é algo privado ou escondido. É algo que se vive e se expressa, tanto com nossas palavras quanto com nossas ações. Como confessamos nossa esperança? Testemunhando o que Deus fez em nossa vida, congregando-nos para adorá-lo juntos, obedecendo mesmo quando é difícil e amando os outros com um amor que só pode vir dele. Nossa confissão de fé é um sinal para o mundo, uma lembrança de que cremos em um Deus que cumpre promessas. Mas sejamos sinceros, há dias em que recuar parece a opção mais fácil. Quando as orações não recebem respostas imediatas, quando as portas parecem se fechar ou quando as provações se acumulam, é normal sentir cansaço. No entanto, Hebreus nos encoraja a não vacilar, a não desistir. Retroceder não só nos priva das bênçãos que Deus tem para nós, também nos estagna espiritualmente. Ficamos em um lugar de dúvida e medo, sem avançar para o que Ele quer fazer em nossas vidas. E como nos mantemos firmes? A resposta está em lembrar quem é Deus. Hebreus 10:23 não apenas nos diz para mantermos firme a esperança, também nos dá o motivo, porque fiel é o que prometeu. Estamos apegados a um Deus que não falha, que não muda, que não abandona seus filhos. Não estamos colocando nossa confiança em nossas próprias forças ou em circunstâncias passageiras. Nossa esperança está naquele que tem sido fiel desde o início dos tempos. Além disso, não somos chamados a perseverar sozinhos. A comunidade de fé é essencial. Estar cercado por irmãos que nos encorajam, que oram conosco e que nos lembram das promessas de Deus pode fazer toda a diferença. Participar de estudos bíblicos, de momentos de adoração coletiva ou mesmo ter conversas espirituais honestas com amigos nos fortalece. Quando nossas forças enfraquecem, Deus muitas vezes usa outros para nos levantar. Vamos olhar para exemplos de perseverança na Bíblia. Jó, apesar de perder tudo, declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Abraão esperou décadas para ver cumprida a promessa de um filho e, mesmo assim, não perdeu a fé. Moisés liderou o povo de Israel por 40 anos no deserto, enfrentando inúmeros desafios, porque confiava nas promessas de Deus. Esses exemplos não são histórias distantes, são testemunhos do que Deus pode fazer quando permanecemos firmes. Então, quero perguntar a você, quais situações estão fazendo você vacilar em sua esperança?
Talvez seja uma luta financeira, um problema familiar ou um sonho que parece inalcançável. O que quer que seja, lembre-se de que, toda vez que você decide sustentar sua esperança em Deus, Ele honra essa decisão. Ele não só te fortalece, também usa essas provações para moldá-lo e aproximá-lo mais do propósito dele. Hoje, reserve um momento para declarar sua firmeza. Diga em voz alta: eu mantenho firme minha esperança em ti, Senhor, porque tu és fiel. Escreva, se necessário, coloque em um lugar visível e comprometa-se a não abandonar a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com outros crentes. Talvez você possa propor a si mesmo um período de 30 dias para cultivar essas disciplinas espirituais e ver como Deus trabalha em sua vida. Perseverar nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Porque quando escolhemos nos manter firmes, não apenas honramos a Deus, mas também experimentamos sua fidelidade de uma maneira que transforma nossas vidas. Ele é fiel, suas promessas são verdadeiras e nele nossa esperança sempre será segura. Número 15. Os pensamentos de paz de Deus, um futuro cheio de esperança. Deus sempre tem o controle, mesmo quando nossas vidas parecem um caos. Em Jeremias 29:11, ele nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Perceba essa frase, eu bem sei. Não diz eu acho ou talvez. Deus tem um conhecimento perfeito do que está planejando para nós. Enquanto enxergamos apenas fragmentos de nossa vida, ele vê o quadro completo. Ele vê o começo, o fim e tudo o que acontece no meio. E nesse plano não há espaço para o acaso. Tudo tem um propósito, mesmo aquilo que não entendemos no momento. Esse versículo foi dado ao povo de Israel quando estavam no cativeiro, um momento de profundo sofrimento e incerteza. É fácil imaginar como se sentiam, esquecidos, desesperados, talvez até sem esperança. E em meio àquela dor, Deus lhes lembra algo fundamental. Meus pensamentos a vosso respeito são de paz. O que isso significa para você e para mim? Significa que mesmo em nossas temporadas mais sombrias, Deus não mudou seus planos. Embora não vejamos, Ele continua trabalhando. E seus pensamentos a nosso respeito não são de mal, mas de bem. A paz de Deus não é a ausência de problemas, mas sua presença constante. Às vezes pensamos que a paz é aquele momento perfeito em que tudo está em ordem, mas a paz que Deus promete vai muito além disso. É saber que mesmo no meio da tempestade, Ele está conosco. Que embora não entendamos o porquê, podemos confiar no quem. Ele é fiel. E sua promessa é nos dar um futuro cheio de esperança, mesmo quando o presente nos faz duvidar. Deus não se alegra com nosso sofrimento. Isso é algo que precisamos lembrar constantemente. Quando enfrentamos provações, é fácil cair na ideia de que Deus nos abandonou ou que está nos punindo. Mas isso não é verdade. Sua intenção sempre é nos formar, nos purificar e nos preparar para algo maior. Como um oleiro que molda o barro, Deus está trabalhando em nós, mesmo no meio do fogo. E esse trabalho sempre tem um propósito, nos aproximar dele e dos planos que preparou para nossas vidas. Às vezes, precisamos mudar nossa perspectiva. No meio da crise, costumamos nos concentrar apenas no que está errado, mas esse versículo nos convida a olhar para frente, a lembrar que há um futuro de bem. É como um agricultor que planta sementes. Ele não vê o fruto imediatamente, mas planta com fé, sabendo que no tempo certo colherá. Da mesma forma, precisamos confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Também devemos lembrar que os planos de Deus não são apenas gerais, são específicos para cada um de nós. Ele tem um propósito único para a sua vida. Você não é apenas mais um número em uma lista. É alguém criado com um chamado especial. Essa esperança que Deus promete não é apenas para um dia distante no céu. Ela começa aqui e agora, no momento em que decidimos confiar nele e entregar a ele nossos planos. Então deixe-me perguntar,
Quanto você confia que Deus realmente tem pensamentos de paz e não de mal para você? Às vezes, nossas circunstâncias obscurecem essa verdade, mas Deus já escreveu o final da sua história, e Ele é glorioso. Tudo o que Ele pede é que você confie nele, entregue a Ele seus medos e seus planos e creia que seus caminhos são melhores que os seus. Hoje, reserve um momento para orar e pedir a Deus que alinhe seus sonhos e metas aos dele. Entregue a Ele suas ambições, seus medos e confie que os pensamentos dele a seu respeito são de bem. Se você tiver dificuldade em visualizar esse futuro cheio de esperança, feche os olhos e imagine como seria uma vida guiada por Deus. Visualize essa paz, essa alegria, esse propósito e entregue tudo a Ele. Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E o mais incrível é que estão cheios de paz, esperança e um futuro que transcende qualquer expectativa que possamos ter. Sua fidelidade não falha. E quando decidimos confiar em seus pensamentos e planos, descobrimos que o que Ele tem para nós sempre supera o que poderíamos imaginar por conta própria. Ao longo deste caminho, exploramos a profundidade e a beleza do que significa viver conectados com Deus. E agora é hora de pegar tudo o que aprendemos e guardar no coração. É como trancar uma porta com chave. Não se trata apenas de fechar por um momento, mas de garantir que nossa fé, nossa esperança e nosso relacionamento com Deus estejam protegidos e continuamente cultivados. Porque a verdade é esta: o mundo tentará te distrair, as circunstâncias te desafiarão, mas se sua fé estiver bem firmada, nada poderá te separar do seu amor. Fortalecer nossa conexão com Deus não é opcional, é urgente. A vida não para. Cada dia traz novos desafios e sem uma base sólida nele é fácil vacilar. Mas aqui está a boa notícia. Quanto mais perto você está de Deus, mais preparado está para enfrentar o que vier. A intimidade com Ele não apenas te dá força, mas também te dá perspectiva. Ela te lembra que as provações são temporárias, mas o seu amor e o seu propósito são eternos. Por isso, hoje, mais do que nunca, precisamos decidir intencionalmente buscá-lo de todo o coração. O relacionamento com Deus não é algo estático, é uma jornada, um crescimento contínuo. Nunca chegamos ao ponto de dizer, já sei tudo o que preciso saber sobre Deus. Cada dia é uma oportunidade para aprender mais sobre o seu caráter, para experimentar sua graça de novas maneiras, para compartilhar o seu amor com os outros. E sabe de uma coisa? É isso que torna tudo tão belo. Não importa quantos passos tenhamos dado em nossa fé, sempre há mais para descobrir, mais para crescer. Deus, por sua vez, sempre responde ao clamor de seus filhos. Ele nunca te deixa sem resposta. Pode ser que você não veja o que espera no momento em que deseja, mas o silêncio de Deus não significa ausência. Em cada passo da jornada, Ele está trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. Por isso, nossa parte é confiar e obedecer, sabendo que o plano dele é perfeito, mesmo que nem sempre entendamos todo o panorama. Cada oração que você faz, cada passo de fé que você dá, Deus vê e honra. Faça um compromisso consigo mesmo e com Deus. Senhor, quero que meu relacionamento contigo seja o centro da minha vida. Não quero soltar a tua mão. Não quero caminhar sem ti. Guia-me, fortalece-me e ajuda-me a viver cada dia em tua presença. Escreva esta oração, guarde-a e volte a ela sempre que precisar. Lembre-se de que isso não é uma meta que você atinge e pronto. É um caminho que você percorre dia após dia. Revise as passagens que estudamos, volte a elas quando se sentir desanimado e lembre-se sempre de que sua segurança está no amor inabalável de Deus. Porque quando você tranca a porta com chave e firma sua fé nele, nada, absolutamente nada, pode te separar do seu amor eterno. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação
em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.